Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um evento maravilhoso, espetacular da nossa escola. Meu nome é Rebeca Seabra, eu sou a CEO, proprietária da Vulpes, mas quem faz o carro andar é a nossa equipe. Daqui a pouco eles vão chegar, eu espero poder apresentar todos para vocês aqui na presença deles. Mas eu gostaria de começar agradecendo muito pela presença de todos vocês nesse sábado à tarde, mais uma vez aqui dispostos e disponíveis para aprender, e eu tenho certeza que vocês vão hoje aprender muito. Hoje quem vai apresentar para a gente não vou ser eu, vai ser o Marcos Cristian Pimentel Alves, o nosso professor celebridade, que começou como meu aluno e hoje é um pilar fundamental e central da nossa escola, da nossa empresa, que cuida dos nossos alunos com muito carinho, que agrega sempre pra gente. Ele é elaborador de material, gente, ele não é só professor, não é só engenheiro, tá? Por isso que eu tô falando, celebridade, colhem com ele agora, porque quando ele ficar milionário, ele vai lembrar de vocês. Para quem chegou aqui de paraquedas ou então através de alguém e não conhece a escola, a Vulpes é uma empresa de ensino de idiomas. A gente trabalha no momento com inglês, com espanhol e alemão. Nós temos uma equipe composta por 8 pessoas, que vou apresentar cada um para vocês em breve. E nós também trabalhamos com revisão de textos, tradução e mentoria de comunicações, tá? No final eu vou deixar o contato aqui para vocês, mas nós temos um Instagram, que eu já vou deixar aqui para quem tiver interesse, que é @vulpesvip. Vocês podem dar uma olhada. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então tá. Antes de passar a palavra para o Marcos, eu vou falar com vocês um pouquinho brevemente sobre a nossa equipe, né? Eu sou Rebeca, eu sou a dona do boteco, professora de inglês e de alemão, eu trabalho com mentoria de comunicações também, com tradução e revisão de textos. O Marcos, nosso professor celebridade, é professor de inglês, tem as manhas nos materiais também. Além do Marcos, nós temos o professor Luiz, de inglês e espanhol, que ainda não chegou, mas espero que chegue em breve. O professor Alexander, que é de alemão. A professora Thales, o professor Thales e a professora Pamela, que são do inglês também. A Isabel está aqui, firme e forte, que é a patroa da patroa. Ela coordena os nossos movimentos, cuida das redes sociais. E não me esqueci de ninguém, não, né? Não posso me esquecer de ninguém, de maneira alguma. Daqui para frente vou passar a palavra para o Marcos, toda sua, fica à vontade, brilha. Ótimo, vamos lá, pessoal. Então, primeiro, a gente tem o nosso título aqui em inglês, So How to Learn a Language with Autonomy and at High Level. Mas, lembre-se, esse curso é um curso para todos os níveis, então é um treinamento que abrange desde o iniciante até o mais avançado, e todas as vezes eu vou dar uma passada no título aqui, mas também vou traduzir, então a gente vai andando todo mundo junto. Então, como aprender uma língua com autonomia e em alto nível? Ótimo. Então, para começar, primeiro, a gente tem que entender para que são essas dicas, para que são essas observações que a gente vai fazer agora. Primeiro, vocês precisam entender que viu uma propaganda ali no Instagram, em qualquer lugar, falando, aprenda inglês em 7 meses. Se tiver um número, você já desiste. Esse lado. Tá bom? Apareceu um número ali, 9 meses, 4, cilada. Porque não existe nenhuma técnica perfeita para aprender inglês ou nenhuma outra língua. Não existe aquela metodologia com aquela relação perfeita de materiais de gramática e de conversação e tais coisas, não. Mas a gente tem muitas boas práticas, é um jeito que eu gosto de chamar, que a partir do momento que a gente se torna consciente daquilo e consegue entender essas coisas, se torna muito mais fácil e muito mais natural. Ok? Então, essas dicas são para isso, tá bom? Por isso, essas dicas servem para aprendizado de qualquer língua, servem para o aprendizado de qualquer... enfim, vamos ali aprender a estudar em alto nível e chega de morrer de fazer tal lista de exercício, tal, e achar que vai estar abafando ali depois de um ano, que
depois chegar lá do final daquele ano, sentir aquela frustração de não estar falando a língua, entendeu? Então, a gente vai entender como que funcionam alguns pontos aí do aprendizado. Inicialmente, a gente precisa entender que o objetivo da comunicação é a troca de informações. Ou seja, é importante falar, é importante tentar falar quando se está aprendendo uma língua, sem palavras ou estruturas perfeitas, ou sem aquele, preciso saber todas as gramáticas para começar a falar, para começar a aprender. Não, a fala, o uso da língua é especificamente para a troca de informações. E a gente precisa começar a trocar essas informações o quanto antes, para que, com o tempo, ao passo que a gente vai trocando essas informações, a gente vai treinando e aperfeiçoando a nossa língua, ok? Mas a base de tudo é, desde o começo, vamos trocar informações usando a língua. E esse é o grande lema do VULPES, né? Então, you don't need one language to learn another language. Ou seja, você não precisa usar uma língua que você já sabe para aprender uma nova língua. Ok? Coloquei aqui esses bebês porque é o exemplo mais perfeito de todos que a gente tem de nós mesmos desde sempre. Por quê? Aprendi a falar português lá, criança. Precisei de outra língua para falar isso? Não. Entendeu? E quem são os falantes que aprendem mais rápido no mundo inteiro? Bebês. Ok? Então, a gente vai tentar pegar agora e tentar nos aprofundar um pouco mais para a gente desenvolver essa mentalidade correta de aprendizado de línguas na gente. Então, primeiro, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês, que são os levels of CEFR, ok? Então, são os níveis do CEFR, o Common European Framework for Reference for Languages. Ou seja, é um padrão europeu, mas que é usado no mundo todo para poder classificar os níveis de qualquer linguagem. Então, é um padrão único que serve para o português, inglês, francês, todas as línguas. E, nesse caso, a gente vai desde o início aqui do A1, que seria a pessoa que fez a primeira aula de inglês hoje, por exemplo, então ainda não sabe nada, teve o primeiro contato na vida com a língua hoje. E temos aqui até o final do nível C2, que é o nível máximo possível. Então, é o máximo que alguém pode falar de uma língua, está ali nesse C2. A gente precisa entender que pode haver muita diferença, por exemplo, entre dois alunos que são de um nível B1. Então, a gente pode ter um aluno que é de um nível B1, que tem um inglês muito melhor do que um outro aluno que é um nível B1. Por quê? Porque a gente tem uma faixa de conhecimento, entendeu? Então, cada A1, A2, B1, B2, C1, C2, não é uma coisa ali fixa, perfeita ali e exata. Então, existe uma faixa ali e para cada tipo existem os conhecimentos específicos que a gente tem. Então, a gente tem nível A1 e nível A2, que são basic users, são falantes básicos que estão ali crescendo, estão começando, estão pegando aquela base para se transformar em independent users. Ou seja, a partir do momento em que você não usa nada de uma outra língua para poder falar o inglês, por exemplo, você é um independent user, você é um usuário independente. E aí, essa faixa gira aqui entre B1, B2, até chegar nos proficient users, ou seja, nos falantes que são proficientes, que são fluentes, muita gente chama isso, ok?
Preste atenção que esse nível C2, que é o máximo dos máximos da língua, geralmente é atribuído para pessoas que têm um contato até mesmo mais específico, de mestrado, doutorado, que tem um vocabulário bem mais amplo, sabe? O nível C1, eu diria que é o nível da maioria dos falantes que consegue falar sobre todos os tipos de assuntos e principalmente que conseguem falar sobre assuntos complexos. Então, o nível C1 consegue abranger um nível de complexidade muito grande na fala. O nível B2 já é um nível muito avançado. Por quê? No nível B2, o falante ele consegue falar sobre muita coisa mesmo. A diferença daí para o C1 é que ele não é capaz de desenvolver assuntos tão complexos assim. E o C1 geralmente tem um vocabulário muito extenso a ponto de falar sobre tudo que ele quer falar e de desenvolver conversas muito difíceis, ok? Então, primeiro, vamos pensar aonde mais ou menos ali vocês acham que vocês estão, tá bom? Então, pense bem, será que eu estou ali mais ou menos no A1, A2, B1, B2... Enfim, E deixa eu interromper você também. É importante a gente pensar onde que a gente está em português nessa escala. Exatamente. Porque a maioria dos falantes nativos de português, eles estão entre o B2 e o C1. Considerando que o C1 ali é um nível que a gente consegue esperar de uma pessoa que tem algum contato ou formação acadêmica. Então, a gente precisa desmistificar isso, entende? Que o teto onde você deve ou pode chegar no inglês é necessariamente um C2, porque muitas vezes, se você, em termos de capacidade linguística, está entre o B2 e o C1, é uma expectativa surreal você querer chegar ao C2, porque as duas línguas elas não são separadas, elas são duas faces de uma mesma capacidade, exatamente como o Marcos explicou perfeitamente. Perfeito, o complemento da Rebeca. A gente precisa pensar que C2 em português, eu não sei, são pouquíssimas pessoas que a gente conhece e a gente poderia falar que está em um nível C2 de português, sabe? Então, você vê a abrangência que isso leva. Então, essa classificação leva a uma abrangência geral de toda a língua. E aí, a gente tem esse conceito que é muito interessante, ó. Nós temos os actives and passives vocabularies. A gente tem um vocabulário ativo e um vocabulário passivo. Vou dar um exemplo primeiro do nosso vocabulário passivo. Então, imagina aquela palavra que você ouviu quando você estava assistindo ali sua série com suas legendinhas em inglês, e aí na hora que você olhou, você lembrou da palavra, você conseguiu entender a frase e perfeito. Só que aí você foi contar para um amigo seu em inglês, e na hora que você foi contar, a palavra não vinha na cabeça de jeito nenhum. Esse é um vocabulário passivo. E o vocabulário ativo é aquele vocabulário que, qualquer momento que você precisa, a palavra vem exatamente aqui, ó, pum, está pronta para ser usada. E aí, é claro que gostaria de esclarecer que esses números não são científicos, são estimativas, então são usadas principalmente para a gente poder entender essa diferença, mas tenham paciência consigo mesmo quando vocês estão ali naquele momento de conversação que somem todas as palavras. Por quê? Porque talvez aquela palavra ainda é um vocabulário passivo para você. E cada vez mais a prática do idioma vai fazer com que você aumente o número do seu vocabulário ativo e, naturalmente, a gente também aumenta o número do nosso vocabulário passivo. Então, repare que aqui a gente tem um 300, é só um exemplo de vocabulário ativo, então eu conheço 300 palavras. Não fica bitolado em quantidade, pelo amor de Deus, só um exemplo. E a gente conhece 600 palavras, que é um vocabulário passivo. Então, você repara que, em geral, a gente conhece muito mais palavras no nosso vocabulário passivo do que ativo. Nesses exemplos aqui, o dobro, entende? E aí, cada vez mais eu vou me aperfeiçoando
uma certa quantidade desse vocabulário passivo começa a se tornar ativo e eu começo a aprender outras palavras que também são passivas. E durante todo o desenvolvimento como aluno, a gente vai passar por esse crescimento, ok? Ok, agora eu gostaria de que vocês conseguissem entender essa parte aqui do nosso racionalização triangular, so the triangular reasoning. O que acontece? Quando a gente trabalha, quando a gente está ali aprendendo um novo vocabulário, a gente está aprendendo uma nova palavra, e principalmente no início dos nossos estudos, a gente tem um mau costume de fazer isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? Uma racionalização triangular. Eu estou ali na minha conversação e preciso falar sobre as minhas luvas. Opa, lembrei luvas. Aí eu pensei, como eu lembrei da imagem? Opa, agora como que eu falo essa imagem em inglês? Gloves. Ok? Então, vamos imaginar, eu estou conversando com alguém ali, estou vendo a luva da pessoa, estou tentando lembrar ali, porque eu vou falar que a luva dela está suja, então eu fico, como que eu falo essa palavra? Mesmo em português é luvas, então eu vou passar para o gloves. Opa! Repara o tempo ali que eu estou raciocinando isso. Esse tempo é um impedimento muito grande da fluência. Então, se tiver esse tempo, não tem fluência. Entende? Porque você vai estar ali o tempo inteiro parado, pensando. Então, a gente precisa entender que a gente precisa começar a cortar essa racionalização pro português, nesse caso, para quem está aprendendo inglês. E aí a gente precisa começar a fazer uma associação somente entre a imagem, aquilo que eu imagino, aquilo que vem na minha cabeça, e a palavra em inglês, ok? Então, cada vez mais eu tirar essa parte do português, do meu raciocínio em inglês, quando eu estou falando, cada vez mais eu tiro essa parte do português, mais fluente eu tenho condições de ficar, ok? E aí, é difícil fazer isso? Vamos ver que não. Então tá. Constructing vocabulary. Então vamos construir vocabulário. Como fazer isso? Primeiro, learn vocabulary with Google Images and not a translator. Ok? Então, primeiro, vamos aprender vocabulário usando o Google Images. É muito melhor. Olha só. Então tá, vamos lá. Vamos pensar numa situação hipotética. Estou ali, lendo aquele texto maravilhoso ali, e veio aquela palavrinha que eu não faço ideia de como pronunciar. Então, aqui, Google Imagens, Google Images, então, vamos lá. Pillow, what is a pillow? Ah, this is a pillow. Então, eu não preciso, no desenvolvimento da minha aprendizagem, eu não preciso me prender tanto ao português. Então, eu estou olhando, ó, isso aqui, this is a pillow, pillow. Eu não preciso lembrar da palavra em português, eu não preciso lembrar da palavra que agora até sumiu da minha cabeça, travesseiro, em português. Então, isso é muito importante. E a partir do momento que a gente tenta aprender o nosso vocabulário, usando mais recursos de imagem, excluindo mais o português, as coisas crescem. Ok? Read the meaning of the word in English. Então, esse aqui, principalmente para os alunos que estão ali mais intermediários, que já têm uma base suficiente para se desenvolver. Estou ali estudando, quero aprender uma palavra nova. Opa, onde que eu vou caçar essa palavra? Vou caçar no tradutor? Não, existem outras ferramentas que não são o tradutor, que pode mostrar para a gente qual que é o significado daquela palavra em inglês. E aí, eu vou lá, vou tentar ler aquilo e ver se faz sentido para mim. Se não fez tanto sentido para mim, então, ó, vamos usar esse exemplo aqui, ó. Wait a second.
Espera um segundo. Esse é o Cambridge Dictionary, ok? Então, é o dicionário da Cambridge em inglês. Então, por exemplo, vamos lá, pensando no nosso antigo exemplo. Pillow. Ok. A gente tem aqui o que é a palavra. Olha só, a rectangular cloth bag filled with soft material, such as feathers or artificial materials used for resting your head in your bed. Oh my God, muito difícil, né? Ok. Essa é uma oportunidade de conhecimento, porque eu posso vir daqui, ó, rectangular, não sei o que é. Opa, vou lá no Google Images para ver. Cloth, não sei o que é. Nesse caso é um pano, é um cloth bag, então é um saco de pano, não de pano, sim, retangular, preenchido com um material que é macio, fofinho. Macio, isso. Então, aí isso aqui é uma parte muito importante da construção do vocabulário, entende? Então, ó, aqui, ó, do pillow, eu já achei várias outras palavras para mim aprender. Por exemplo, feather. Então, vamos aqui, ó. Feather. Aprendi uma palavra nova. Opa, então vamos lá. Head. Então, vamos aqui de novo. Esse tipo de construção, não estou falando que você vai começar, vou estudar, vou ler um texto ali de 300 páginas e vou fazer isso para o meu texto inteiro, não. Isso vai ficar uns 300 anos. Mas é uma boa prática para ser feita, principalmente quando você está trabalhando com vocabulário mais específico ali, ok? Então, leia o significado da palavra em inglês. E aqui a gente tem um grande mito, que é I need to see the translation to really understand the sentence. Então, muita gente acredita que eles precisam ver qual que é a tradução em português para ver se eu consigo realmente entender aquela palavra em inglês. E isso é uma coisa que não vai te ajudar a falar inglês mais rápido, muito pelo contrário, isso é uma coisa que vai te atrapalhar a falar inglês mais rápido, ok? Posso dar mais um pitaco sobre isso? Ok. Então, o que o Marcos está falando é muito, muito importante, e esse é todo o cerne da nossa questão relacionada à forma como a gente trabalha. A gente precisa ter muito claro para a gente que as palavras não são as coisas. As palavras não são as coisas. As palavras são entidades abstratas que se referem às coisas. E aí a gente tem um acordo tácito de grupo, todo mundo concorda por algum motivo que o nome disso aqui, em português, é relógio. Relógio não é isso. Relógio é um código que se refere a isso. É abstrato, entende? Então, por exemplo, em inglês, a palavra é watch, mas eu estou falando da mesma coisa. Em alemão, é Uhr, mas eu estou falando da mesma coisa. Então, você tem três entidades abstratas diferentes que se referem a este objeto aqui. As palavras não são este objeto. Então, o que o Marcos está querendo dizer sobre esse raciocínio triangular, que é uma grande perda de tempo, embora no começo pareça que você está ganhando tempo não se esforçando para poder cortar o português fora do seu raciocínio, não que o português seja inválido, mas ele vai te atrasar, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é muito mais difícil para você associar uma entidade abstrata a outra entidade abstrata, porque elas são abstratas, entende? Você associar uma palavra a uma palavra, você não tem uma coisa a que você está associando, e a tendência é que você se perca, entende? Por exemplo, imagina que você vai cobrar alguma pessoa que esteja te devendo dinheiro. A pessoa diz que te pagou. Essa é uma entidade abstrata, a palavra da pessoa. O que você quer? Você quer ver um comprovante, você quer conferir a sua conta para ver o dinheiro lá. É muito mais fácil você confiar que a pessoa te pagou se ela te falar, eu te paguei, e você vira o comprovante, do que ela te falar, eu te paguei, e você fala, cadê o comprovante? E a pessoa fala assim, não, mas eu sou honesto. Tá vendo?
nada disso é o seu dinheiro na conta, nada disso prova o seu dinheiro na conta. Então, quando você associa imediatamente, ou quando você se acostuma, se mima, para usar uma palavra ousada, a associar sempre, pillow é travesseiro, watch é relógio, ou então luvas são gloves, em vez de associar watch a isso, associar pillow à imagem, ou então squirrel, a definição do animalzinho bonitinho que procura as nozes e tudo mais, come nozes em terra, enfim. Isso é muito mais prático, isso é muito mais real do que você associar uma palavra a outra palavra, porque é uma cilada. No começo é confortável, é até gostosinho, né? Você pensa assim, não, eu já sei o que é essa palavra. É isso, em português. Mas ela vai perder, porque é abstrato, entendeu? Você não consegue capturar uma sombra, consegue capturar uma pessoa. Vocês percebem? Ok, pessoal. Ótimo, agora vamos aqui para uma outra situação. Describe situations. Esse é um exercício maravilhoso, porque através dessa imagem louca que a gente está vendo aqui, a gente pode tirar muito vocabulário disso. Então, a gente pensa, what are they doing? Então, o que eles estão fazendo? Quando a gente se pergunta isso, para pensar, a gente pode perceber que, por exemplo, there is a woman wearing fur hats, skiing in golf bats, and holding a steering wheel. Então, a gente tem aqui, existe uma mulher que está vestindo 4 hats. Ok, vamos começar a fazer essa dissociação aí. Esquiando em golf bats, okay? Como a gente pode ver aqui, and holding, e segurando, um steering wheel. Ok? Então, as possibilidades que a gente tem disso aqui são infinitas. Então, esse é um grande momento de pegar vocabulário, porque muitas vezes, e muitas vezes, a gente não consegue, na prática, na hora de falar alguma coisa sobre o dia a dia, porque a gente fica bitolado ali aprendendo um inglês mais restrito, um inglês mais restrito a exemplos de gramática, que não trabalham todas as partes que a gente precisa aprender. Então, por exemplo, o que mais que a gente pode ver aqui? There is a man in a pink bat brushing his back. So, tem um homem numa pink bat, brush é isso. Brushing é um verbo. Então aqui, ele está aqui com as mãos nas costas. Então, his back. Okay? Cara, que rolê louco que é esse? Exatamente. O que tá acontecendo? Por exemplo, é um exemplo que, tipo assim, tá muito fora do normal. Então, a gente pode aprender umas palavras assim que a gente nunca nem imaginava em estudar, sabe? Então, é aquele tipo de exercício que realmente vale a pena ser investido. Fazer esse desenvolvimento aqui de vocabulário, pode ser anotando frases de tudo que você vê na imagem, ou gravando tudo que você vê na imagem. Então, existem muitas possibilidades aqui. Por exemplo, there is a girl skiing inside a cup of tea. Então, tem uma menina aqui que ela está esquiando dentro de uma xicrinha de chá, entendeu? Então, é uma loucura, mas é um trabalho bem interessante com vocabulário. Ou, what is this object where I can see myself? Opa, não sei a palavra, não sei o que é isso que eles estão olhando aqui, esse outro negócio. Como que fala isso em inglês mesmo? Opa, não sei. Mas, talvez, se eu não sei falar a palavra, eu posso descrever ela. Então, this is an object where I can see myself. Então, esse é um objeto onde eu consigo me ver. Entende? Então, esse é um outro jeito da gente desenvolver o nosso vocabulário. Eu não sei falar a palavra em inglês, sumiu da minha cabeça. Eu não lembro de jeito nenhum que esse aqui é um mirror. Mas, eu posso descrevê-lo. A pessoa que vai estar escutando sabe o que é.
Às vezes na aula, quando você realmente não tem recurso, você está muito desesperado, em pânico, você não sabe o que fazer. Por exemplo, você está no básico e não tem ferramentas para descrever a palavra que você está buscando ou o termo que você está buscando. Às vezes é melhor você descrever esse objeto ou essa palavra ou essa expressão em português do que usar a tradução referência, porque aí pelo menos você vai estar fazendo uma operação mental, entendeu? Você vai estar conceituando aquilo, você não vai estar trocando um abstrato por outro abstrato, você vai estar trocando um abstrato por pelo menos uma operação mental que você produz sentido, entende? Você se aproxima do conceito, aí é melhor ainda. Mas o ideal é você chorar lágrimas de sangue, entendeu? Passar mal para conseguir catar tudo que você tem e se expressar em inglês, porque na sala de aula, né, aqui na interação de aula, você tem o professor. Agora, quando você tiver que se virar lá na selva, não vai ter alguém que fale português que vai conseguir facilitar esse caminho para você. Então, a gente tenta transformar os nossos alunos em pessoas independentes, mesmo que isso faça com que a gente entenda que em algum momento eles não vão precisar da gente, a gente vai se despedir com muita dor no coração, mas vai saber que vocês vão voar sem trupicar. Exatamente. Ótimo, pessoal. Aqui a gente passou de uma fase onde o principal foco era o vocabulário. A gente agora vai passar por algumas dicas que o principal foco é a pronúncia e a conversação, mas tenham em mente que no exercício assim, ele pode trabalhar, por exemplo, a pronúncia. So, there is a man in a pink bat brushing his back. Então, eu separei aqui de acordo com o principal foco daquela dica, daquele tipo de exercício, mas cada um deles trabalham em várias áreas diferentes. Aqui a gente tem o famoso listen and speak. Por exemplo, aqui, eu vi essa... Peraí. Pra vocês entenderem direitinho, ó. Olhando aqui, essa palavra doida aqui, todo mundo tem dificuldade de falar. Então, vamos ver como que é que o Cambridge fala para a gente pronunciar essa palavra. Então, ó. Okay. Bem, aí, aqui, ó, essa ferramenta é fantástica. Eu aprendo aqui, anoto o enderecinho aqui, ó. Cambridge Dictionary. Vamos ver se vai dar para vocês escutarem já. Squirrel. Deu? Deu? Ok? Deu. So, aqui, ó. UK, United Kingdom. So, in the British English, no inglês britânico, é Squirrel. squirrel. E US, United States, então no inglês dos Estados Unidos, Squirrel. squirrel. Okay, so British, Squirrel. squirrel. And Squirrel. Squirrel. Ok? Então, essa ferramenta aqui, ó, anota o nomezinho e sempre que você tiver qualquer dúvida na pronúncia de uma palavra, tipo assim, não é questão de você ter dúvida. Se você não estiver se sentindo confiante na pronúncia daquela palavra, é muito importante que você pare para escutar a pronúncia daquela palavra e o mais importante de todos, prestem muita atenção. É muito importante que você escuta e repita em voz alta. Ok? So, for example, vocês aqui estão tudo com o microfone fechado, então pode tentar aí do outro lado, eu falo, vocês repetem. Quem diria que essa palavrinha aqui, abençoada, que a gente escreve Wednesday, a pronúncia correta dela em inglês é Wednesday. So, repita comigo, Wednesday. Wednesday. Ok? E essa aqui da frente, que a gente escreve Iceland, a pronúncia correta... Desculpa. A pronúncia correta dela em inglês é Island. Island. Essa aqui, vocês vão repetindo, pessoal. February. February. Temperature. Temperature. E essa aqui é spouse.
Spouse. E essa outra abençoada aqui, immediately. Immediately. Então, é muito importante que vocês escutem a pronúncia da palavra e repitam juntamente ali com a escuta, só que repitam em voz alta, para que vocês possam se escutar falando e possam fazer essa comparação entre o som que você escutou do computador e o som que está saindo da sua boca. Ok? E attention to the stress syllable. Essa aqui é a dica de ouro para pronúncia. Por quê? Um dos aspectos mais importantes da pronúncia das palavras, que isso pesa muito em inglês, é você fazer uma pronúncia com a stress syllable correta ou errada. Então, tipo assim, como que eu sei como é que eu vou falar aquela palavra em inglês perfeitamente? Eu estou falando a sílaba tônica, eu estou falando ela mais forte. Por exemplo, essa aqui, ó. Phenomenon, so the non é a sílaba tônica, is the stress syllable. Então, eu sempre preciso falar ela mais forte. Essa tem que ser a minha principal preocupação na hora de poder fazer a prática da pronúncia em inglês. O phenomenon. Essa aqui é para que para a gente fala chocolate. Então, para nós, o lá é mais forte. Em inglês, é chocolate. So, the cho é a stress syllable. Cho é a sílaba mais forte. Ok? Blanket. Blanket. Barbecue. Barbecue. Hotel. Então, preste atenção que aqui, ó, eu coloquei sempre essas apóstrofes, é o jeito que você vai encontrar nos dicionários, é o jeito que você vai encontrar na internet, sempre. E aqui, eu sempre coloco essa apóstrofe antes da sílaba mais forte. Então, ó, aqui está antes do chocolate. E aqui a gente tem, por exemplo, ó, esses exemplos aqui são de situações que a gente escreve do mesmo jeito. A stress syllable é diferente e cada jeito de falar com as diferentes stress syllables indicam, nesse caso, são palavras diferentes. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem a apóstrofe antes do co, so record. The co é a sílaba mais forte. Isso aqui é o verbo gravar. Record. E record, isso aqui, ok? Record, repare que o re é a sílaba mais forte. Esse aqui é o sinônimo recorde, algo maior que foi já foi feito. Isso aqui, desert, dessert, então, deserto, sobremesa, message, massagem. So, mensagem, massagem, ok? E remember the TH sound, então lembre dos sonzinhos de TH, que a gente precisa colocar a língua para fora. Então, sempre que o seu teacher está aqui te ensinando como que... Sempre que o seu teacher está aqui te ensinando como que faz a pronúncia do TH, lembra, eu preciso ver a sua língua. So, thunder, bath, health, ok? Então, tem que mostrar a língua mesmo sem vergonha, e a maioria dos alunos tem muita vergonha, não precisa ter, ok? E remember the air sounds. Então, a gente precisa entender que, em inglês, o som de R e o som de H são completamente diferentes e podem fazer uma diferença danada, porque, por exemplo, nesse caso, a gente tem right, que significa direita, e height, que significa altura. So, right, height. Repara que são coisas totalmente diferentes, entende? Então, faz muita diferença, então é muito importante ficar atento a isso. Por exemplo, roll
e whole. Ok? So, role, uma função. Ok? Hole, um buraco. Ran, o passado de run, ok? Então, correr no passado. E hen, a galinha. So, ran and hen. Certo? E read aloud. Listen to yourself. Então, leia alto sempre para que você possa se escutar. Esse é um dos grandes exercícios da pronúncia perfeita. Ok? So, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Eu grito, você grita, todos nós gritamos por sorvete. Ok? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Essa frase, que é super mega difícil, só é possível falar ela com perfeição. Então a gente vai começar hoje, vai treinar até falar com perfeição, mas para isso a gente precisa falar alto e se escutar para ir se ajustando, ok? Outro exemplo, for fine fresh fish for you. Dois, for fine fresh fish for you. Então, 4 peixes frescos bem bacanas para você. Ok? For fine fresh fish for you. Então, para adquirir essa pronúncia rápida, essa pronúncia louca, mais difícil, é necessário treinar pronúncias lendo alto e se escutando. Certo? E essa dica maravilhosa, que veio da minha querida aluna Morgana, é o You English. Youglish, na verdade. Vou mostrar para vocês essa plataforma aqui. Aqui a gente tem a página inicial e a gente quer ver uma pronúncia que a gente está treinando, está tentando buscar, mas a gente queria ver, a gente não queria ver como que o Cambridge fala, ensina a gente a falar, a gente não queria ver como o Google Tradutor ensina a gente a falar, a gente queria ver um exemplo real. Então, por exemplo, ó, unfortunately. Então, peraí, esse aqui é mesmo, deixa eu ver, esse aqui mesmo. Vamos ver se vocês escutam. Unfortunately, Nadla's father didn't have the money. Então, unfortunately, deixa eu ver se a gente tem outros exemplos. Unfortunately, read usually during a very sad moment. Okay, unfortunately. People entering it. I knew I was going to win this. Unfortunately, I didn't realize that when you're in the service. Ok, vocês conseguiram escutar direitinho? Então a gente consegue ver com exemplos reais aqui do YouTube como que o pessoal que fala realmente fala. É bacana, anota aí. Youglish. Youglish.com. Youglish.com. Essa ferramenta tem para outras línguas também, tá? Eu uso ela para alemão e é o mesmo esquema, assim, tem milhares e milhares de exemplos para todas as palavras, então é só você googlar lá, Youglish German, Youglish French, Youglish Romanian, ou seja lá qual língua que você fala, é muito boa. Muito boa. E agora, para a gente passar para a nossa terceira e última parte, leisure time, que são os tempos realmente que a gente tira para a gente poder relaxar, descansar. O que a gente tem? Essa aqui é muito importante mesmo. Movies and series in English with subtitles in English. Então, vai assistir aquela série em inglês para estudar, subtitles in English, ok? Legendas em inglês. Vai assistir aquele filmezinho para aprender melhor o vocabulário, subtitles in English, ok? E aí, só para ficar muito claro, porque muitos amigos meus, às vezes, acabam soltando que
estava tentando estudar inglês, assistindo uma série ali em inglês e tentando associar com a legenda em português. Não funciona. Ok? Então, só para fechar o martelo mesmo, ficar claro. Então, who am I to judge anyone? I am the devil. Então, quem sou eu para julgar alguma pessoa? Eu sou o mal. Todo mundo deve conhecer essa série maravilhosa aqui, né? Ok, então, learn to sing the songs you already know. Então, aprenda com a letra mesmo, usando a letra, aprenda a cantar as músicas que você já sabe ali, que você gosta de escutar. Por quê? Porque aquela música vai estar ali na sua vida muitas vezes por muito tempo. Então, se você tira um tempo hoje para você realmente olhando ali como que é escrito, quais são os significados das palavras que você não sabe, para aprender realmente aquela música em inglês, quando tocar, você já vai saber ali acompanhar. Isso é um grande exercício para poder desenvolver, principalmente vocabulário, para poder desenvolver estruturas, fazendo uma coisa que a gente gosta, que são músicas. E essa aqui, read little books, leia livros pequenos. Existe um grande mito, que é, se eu começar a ler esse livro de 400 páginas em inglês, ali tem todas as palavras que eu vou precisar aprender na vida, e quando eu acabar de ler esse abençoado, eu vou estar falando um inglês fluente. Sinto lhe dizer. De maneira nenhuma, ok? A verdade é, leia livros pequenos, principalmente entre 50 e 100 páginas, porque é um tipo de livro que você realmente vai acabar, que você realmente vai fazer. E quando você acabar aquele livro, quando você conseguir extrair o que você quer daquele livro e acabar é uma coisa muito boa, acabar é uma coisa que dá muita satisfação e dá vontade de fazer mais. Então, leia livros que você vai acabar de ler, pelo amor de Deus. E that's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Thank you so much. Gente, que lindo! O Marcos brilhou demais! Sensacional! E aí, gente, cadê os pitacos? Cadê? Abram o coração de vocês pro Marcos e pra gente ajudar vocês. O que pega? A gente viu umas respostas bem interessantes lá no formulário, né, que orientaram a elaboração desse workshop super prático, maravilhoso. Mas se vocês tiverem pensado alguma coisa, assim, manda o problema que a gente manda a solução. Podem falar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Alguma coisa que vocês gostariam de repetir, explicar melhor? Marcos, eu quero dicas. Morgana. Tá me ouvindo? Ok, sim. Em termos, eu marquei no formulário de manter rotina e foco. Quando a gente está loucamente de rotina de trabalho. Você tem alguma dica, tipo, coisas simples para se estudar, tipo, em 5 minutos? Mas que a gente consiga manter essa assiduidade? Então, eu não te dou o material perfeito, mas eu te dou a dica perfeita. Pega uma coisa completa para você construir. Então, existem muitos exemplos de material, mas eu acho que varia muito para cada tipo de aluno e para cada nível e para o tipo, do jeito que o aluno gosta de estudar. Mas, por exemplo, se você quiser, você pegou ali tem gente que vai estudar muito para teste, existem uns materiais específicos para teste. Quando você tem algo específico para terminar, você pode colocar, por exemplo, ali, meu foco é tentar trabalhar todos os dias um pouquinho. Então, esse pouquinho pode ser uma página por dia, e dependendo do foco e da meta que você tem, isso te motiva, tá bom? Mas é muito importante colocar metas
alcançáveis e, de preferência, metas pequenas. Pense se realmente você vai conseguir fazer aquilo, pense se realmente você vai levar uma continuidade, porque se você tiver o mínimo de dúvidas se você vai, é melhor você repensar um jeito um pouco mais simples e mais acessível para se você se motivar. Entendeu? Então, colocar metas muito grandes, colocar metas impossíveis é um jeito maravilhoso de se desmotivar, tá bom? Vou estudar 1 hora por dia, assim, sem ter um segmento, sem ter uma meta, é um jeito muito foda de se desmotivar. Então, cuidado para não cair nessa armadilhazinha ali, assim, de se desmotivar. E você pode pegar, por exemplo, vamos fazer aqui uma coisinha aqui, vamos imaginar, deixa eu ver alguns exemplos. A gente pode construir um pequeno plano de estudo, enfim, assim, para uma coisa para ajudar. Então, eu vou ler o meu livro pequeno, não preciso fazer isso com pressa, não preciso fazer isso todo dia, mas eu vou ler um livro pequeno, porque eu realmente quero estudar todo o vocabulário que eu estou fazendo ali, e para isso eu vou usar algumas ferramentas para me ajudar. Para me ajudar o quê? Para me ajudar no vocabulário e para me ajudar na pronúncia. Então, o que seria muito interessante associar com a leitura de um livro pequeno? Você poderia associar o Youglish, seria muito interessante para treinar na pronúncia. Essa aqui, então, leia, não pense em ler correndo, então eu vou pegar ali, hoje eu vou trabalhar essas 2 páginas, que tem um pouquinho ali de informação, então aquelas páginas eu vou ler alto e vou me escutar e vou, através de listen and speak, vou focar em fazer todas as pronúncias corretamente. E vou ler alto e me escutar, porque esse é um jeito de eu adquirir uma melhor pronúncia. Entende? E, dependendo, eu vou tentar buscar aqui, construir o vocabulário desse pequeno livro, usando o Google Tradutor, no que é possível, Google Imagens, no que é possível, e eu vou fazer, quando eu precisar ler o significado de uma palavra, porque o Google Imagens não me deu, eu vou tentar pegar aqui e entender o significado pela leitura da tradução. Então, por exemplo, vamos pegar ali, vou pegar um livrozinho ali de 50 páginas, vou tentar fazer o desafio dos 50 dias, seguindo algumas boas práticas, entendeu? Esse é um exemplo interessante. Exemplos para quem está querendo ali pegar um nível super foda, tipo, super alto, se dedica para um teste de proficiência em inglês, porque não existe teste de proficiência em inglês para o nível A1, A2, B1, B2, C1, então existe testes para todos os níveis. Então, se dedica para um teste ali, os materiais de testes desses testes são geralmente maravilhosos. Então, a gente tem, por exemplo, o teste da Cambridge, que aí a gente tem um teste para cada um. A gente tem a TOEFL, que geralmente é um teste só, mas que a gente pode pegar ali para todos os lados. Eu indicaria Cambridge, mas isso aí é para quem está querendo pegar uma carga de trabalho muito alta, porque já realmente é. Mas seria essa uma dica. Você foi perfeito em várias das suas colocações. Por quê? Essa foi uma pergunta da deusa Morgana, maravilhosa, mas é um problema que aconteceu com muitas pessoas que preencheram o formulário, que abriram o coração, falando que tem problemas com desmotivação, falta de interesse, falta de tempo, e é uma questão que a gente vê também na nossa prática diária. O negócio é o seguinte, Morgana, o primeiro passo muito importante você já deu, que é reconhecer que você tem o tempo realmente limitado, e se você só tem tempo para estudar no banheiro, por exemplo, você precisa de um plano de estudos que vai caber nas suas idas ao banheiro e na frequência delas, percebe? Então, por exemplo, se você realmente não tem tempo, não dá mesmo, tá? Se você não tem de fato tempo de pegar os textos para escrever, como a gente propõe toda semana, ou de estudar algum material mais extenso, ou enfim, de fazer um estudo que seja mais oneroso, não faça,
aceite e se programe para um estudo alternativo. Porque tem várias outras formas. Por exemplo, Duolingo é legal. O Duolingo não é bom para te ensinar uma língua, ele é uma ferramenta de prática da língua. Você consegue aprender coisas com o Duolingo, mas o Duolingo não é uma ferramenta para te ensinar uma língua, ele é uma ferramenta para você praticar e aprimorar e relembrar. Então é um aplicativo legal, porque não é chato, cabe na sua ida ao banheiro e tudo mais. Agora, nessa questão de tempo, desmotivação, falta de foco, uma coisa que a gente precisa ter em mente é a seguinte: vamos prestar muita atenção na nossa falta de consistência. Por quê? Dentro da vida, a falta de consistência ela acontece, né? As coisas saem do nosso planejado, a gente tem semanas que são mais difíceis, a gente tem meses que são mais difíceis. Então, por exemplo, presta muita atenção e tenha muita consciência também de até onde você tem condições de ir. Porque, por exemplo, acontece muito de ter alunos que são super frequentes nos textos, ou então que eles decidem, não, a partir de agora eu vou escrever todos os textos. E aí, por exemplo, os alunos passam 5 semanas perrengados no trabalho, na vida pessoal, e não escrevem os textos. Aí chega na 6ª semana e o aluno fala o seguinte: agora eu vou escrever todos. Você não vai. Você sabe que você não vai. Eu sei que você não vai. Todo mundo sabe que você não vai. Qualquer observador obtuso, qualquer idiota sabe que você não vai. Você não está enganando ninguém. Então, quando isso acontece, o que passou? Quinta é melhor que sexta é melhor que nunca. O que você não fez, agora você olha daqui para frente. Isso serve para a vida também, mas é uma questão de instalação na realidade, percebem? Então, esse passo que a Morgana dá, por exemplo, que a rotina dela é absurda, ela já contou pra gente. Se não dá para você pegar e estudar do jeito que seria ideal fazer, você pega do jeito que é possível, entende? Você toma essa a sua meta. Por exemplo, você pega um livrinho de criança de 50 páginas para ler, e se você se propõe a ler 1 página, 2 páginas por dia, 2 páginas por dia, que não é muita coisa. Com margem de erro, no final do mês, você vai ter lido 50 páginas. 50 páginas é mais do que nenhuma, quando você fala assim, não tem tempo. Percebe? Então, algo é sempre mais do que nada. Mesmo que você não esteja em condições ideais, a gente precisa de soluções simples para os nossos problemas complexos, porque as soluções simples, elas são factíveis. Entende? Quando a gente procura soluções muito elaboradas, muito cabulosas para os nossos problemas, a gente tem condições de olhar para ela e falar assim, realmente isso ainda para mim não. Mas quando você pega soluções simples, mesmo que não resolvam os seus problemas, mas amenizem os seus problemas, você está instalado na realidade e você tem recurso. E é aí que o bicho pega, entendeu? Porque quando você olha para uma solução simples, você não tem como falar que não dá, porque dá, você sabe que dá. Então vamos pensar nisso, instalação na realidade sempre e, gente, procurar gente o tempo inteiro também. Quando vocês estão pensando assim, esse programa da VUPS de fazer um texto por semana não está dando, eu preciso de outra coisa, você vem e fala assim, cara, o que você pode me passar? Marcos, teacher, o que você pode passar para mim? Rebeca, Luiz, Alex, Thales, Pano. A gente sempre se vira para arrumar alguma coisa para vocês. E a iniciativa é importante também, porque a gente tenta cuidar com o máximo de carinho possível. Tá vendo? Vocês mandaram a pergunta, a gente manda a resposta. Todo mundo ganha. Exatamente. Mais alguma coisa, pessoal? Boa tarde, eu tenho uma pergunta aqui. Primeiramente, queria agradecer, né? E Marcos, parabéns, foi muito bem colocado, tudo que você falou, são dicas muito preciosas. E eu tenho uma dúvida em relação a como trabalhar as diferentes competências da língua. Ou seja, eu devo alternar ou eu devo focar? Por exemplo, eu vou ler um livro na segunda, na terça eu vou ouvir uma rádio, na quarta eu vou assistir um vídeo, ou não, eu devo fazer por semana. Essa semana eu vou, vou fazer produção de texto. Como que ficaria mais interessante e que eu conseguiria absorver melhor? Dica pessoal. Eu fiz essa separação aqui, e reparo que por último eu deixei esse leisure, é um tempo mais para a gente mesmo, é um tempo mais de descanso, ok? E aí, o que rola? A minha dica é coisas que são coisas que a gente faz por prazer, que é uma coisa bacana, que a gente gosta, não mistura com coisas que a gente faz que são difíceis e que é escrever um texto, entender como que eu uso tal coisa ali na língua, entendeu? Eu não misturaria essas duas coisas, mas você pode colocar, por exemplo, uma série que você está querendo assistir ali, assistindo usando as legendas em inglês, e escutando em inglês e tentando desvendar. Eu tenho aquela série ali. Então tá.
aquela série, a temporada 1 tem 22 episódios. Então, o meu foco agora, eu não estou pensando quando ou como que vai ser que eu vou assistir todas as 11 temporadas. Não. Primeiro, eu penso naquela primeira temporada. E eu vou deixando ali a vida me levar. Então, é uma série que eu gosto. Usem séries que vocês gostam, por exemplo, filmes que vocês gostam, e vai assistindo, entendeu? Aqui, ali, ó, uma musiquinha que você gosta também, que ali vai fazendo uma por uma. Opa, adoro essa música, vou abrir aqui a letra dela, vou escutando e tentando associar, aprender realmente, mas eu não preciso colocar, assim, essas coisas que são satisfatórias, essas coisas que a gente gosta de fazer, eu não preciso colocar aquele peso de uma vez por semana, ou 2 músicas por mês, ok? Ou, sei lá, um episódio de How I Met Your Mother por dia, por exemplo. Por quê? Eu posso pensar, cada dia ali eu gosto, todo dia eu gosto de How I Met Your Mother. Ok, entendeu? Então, posso assistir, mas eu não preciso colocar para coisas que são prazerosas esse tipo de frequência, essa regra, essa coisa assim, mais puxada. Aí, esse caso dos pequenos livros, a gente pode usar esses pequenos livros como um recurso principal, assim, para aprender gramática, para aprender. Então, eu posso colocar uma meta nisso. Esse é um caso que dá para colocar uma meta, dá para dividir direitinho, ficar interessante. Então, eu vou ler um capítulo por semana e desse capítulo vou tentar tirar um vocabulário, vou tentar tirar uma pronúncia. Isso é ótimo. Mas também um outro jeito é você fazendo, você começa aquilo ali, que você sabe que você vai conseguir, mas eu tenho uma meta ali média, entendeu? Então, eu não vou pensar, não sei certinho como que eu vou fazer. Eu vou deixando a vida me levar para uma atividade que eu gosto. Aí, pensa mais nessa questão de estrutura, de rotina, pensa mais com outros tipos de materiais, outros tipos de textos, outros tipos de estudos. Por exemplo, para quem estuda no VULPES, a nossa dica é que fazer o texto semanal, além das aulas, é muito mais do que o suficiente. E, por exemplo, no meu texto semanal, eu posso usar essas ferramentas, entendeu? É uma coisa. Mas aí, nesse caso, eu acho que, como eu disse, cada pessoa gosta, tem gente que aprende melhor usando alguns elementos da língua, como, por exemplo, som, fala. Outras pessoas aprendem melhor usando mais outros elementos. A gente tem que usar todos os elementos, mas é muito importante não focar em nenhuma parte só. Só que essa questão também é meio que muito personalizada, porque tem gente que gosta de fazer uma coisa e tem gente que acha aquela coisa muito chata de ficar fazendo repetidamente, entendeu? Então aí esse plano de estudos teria que ser algo mais personalizado mesmo, as suas necessidades e aquilo que você gosta de fazer. Pois é. Quer saber a verdade? A verdade verdadeira mesmo, sem meia palavra, é a seguinte. Se você quiser um plano de estudos e você pede para o Marcos, ele vai te dar o melhor plano de estudos que você já viu na sua vida, porque ele é o brabo na criação de planos de estudos. Entendeu? Vocês têm que ver o material que ele fez. Só que o negócio é o seguinte, a melhor dieta é aquela que você segue, entendeu? Não é a cetogênica, necessariamente, não é a low carb, não é essa, não é aquela, não é a paleolítica, é a que você faz. O melhor método de estudos é aquele que você pega e estuda. Então, por exemplo, o negócio é o seguinte, eu enfiei na minha cabeça que ano que vem eu vou correr uma meia maratona e nada tira isso da minha cabeça. Eu sei que o ideal seria eu treinar correndo na esteira, para melhorar meus tempos, para melhorar minha técnica e minha permanência. Mas correr na esteira é um porre, eu não vou, eu prefiro correr na chuva a correr na esteira, e eu sei disso. Então, se a minha meia maratona depender de correr na esteira para acontecer, eu vou morrer sedentária, deitada no sofá da minha mãe ainda, que eu não preciso nem fazer almoço. Então, eu sei que eu não vou correr na esteira. Se você sabe que você não vai conseguir ou que você não vai se dispor a colocar um plano de estudos organizado para fazer isso num dia da semana, aquilo no outro e aquilo no outro, ou então para fazer essa coisa super onerosa e chata 2 vezes por semana, não se programe para isso. Porque você pode ter o plano de estudos perfeito, elaborado pelo Marcos. E
você não segue, não serve de nada, entendeu? Ele é seu potencial. Então, a primeira coisa é você saber até onde você está disposto a ir. E aí você pega e faz, entendeu? O melhor estudo é aquele que você pega e estuda. Fim. Não tem... Muito bem, muito obrigada. Esse que é o difícil, né? A constância e, enfim, a gente tem que ter um foco, porque senão não vai. Isso, aí, pessoal, aí, tipo assim, falando uma outra dica, assim, realmente de vivência do que eu vivi nessa vida aí, de verdade. Ter uma orientação bem capacitada tipo assim, faz uma diferença, mas não é nem uma diferença nem pequena, nem grande, não. É, tipo assim, gigantesca, sabe? Então, aí, pensem nessa questão também, até quando eu tenho capacidade técnica para poder me desenvolver. Porque talvez eu possa ficar aqui tentando criar essa capacidade técnica para me desenvolver, ou tentando imaginar que eu tenho, e às vezes por isso eu posso ficar muito tempo sem me desenvolver. Enquanto que uma pessoa que às vezes conseguiu tomar essa consciência e buscar uma ajuda mais técnica, conseguiu se desenvolver muito rápido. Então, assim, é uma coisa a se pensar, sabe? Porque realmente faz muita diferença. Talvez tenha causado um certo estranhamento. Nós, que somos uma empresa que oferece aulas de idioma, oferecemos de graça para todo mundo um workshop que te ensina a ser um estudante autônomo. A gente não está dando um tiro no pé, percebem? Porque a gente quer... A nossa proposta é construir autonomia nos nossos alunos, nos nossos clientes. E a gente fala isso com tanta confiança. A gente traz esse material para vocês aqui para ensinar vocês a estudarem sozinhos, a aprenderem sozinhos, porque a gente tem muita certeza da diferença que faz ter uma orientação capacitada, ter um time com uma filosofia de ensino e aprendizagem que faça sentido, ter uma equipe preparada, ter um negócio estruturado para poder receber e amparar vocês. Então, isso faz toda a diferença mesmo, porque a gente consegue fazer muita coisa com as nossas próprias ferramentas, pelos nossos próprios meios. Mas a gente tem que entender que a gente tem um limite até onde a gente consegue chegar pelas nossas próprias pernas, né? As pessoas que estão trabalhando naquilo que a gente está tentando acompanhar, as pessoas que estudaram e que estudam muito profundamente aquilo que a gente está tentando executar, elas vão facilitar muito o nosso caminho. Então, você tem um acompanhamento capacitado, é um facilitador absurdo, você tem orientações e atalhos, você anda pela trilha, entende? Quando você tenta fazer sozinho, você chega, você consegue chegar, mas você vai roçando a selva e vai vendo passo a passo onde você está andando. Quando você tem orientação capacitada, você está orientado, você está guiado, você está amparado, você está passando pelo caminho mais retilíneo e curto possível, com alguém para segurar a sua mão quando você tropicar. Às vezes, antes mesmo de você bater a cara no chão. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Que orgulho ver vocês, que alegria. Saudade. Parabéns pela empresa. Parabéns mesmo. Ela é mais que de sucesso, né? Ela está consolidada em pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e sabem o que estão falando, né? E além de parabenizá-lo, né, de estar nessa alegria desse momento, eu queria falar do meu caso. Eu tenho dificuldade em inglês, eu tenho uma vida muito agitada, e eu agora preciso tirar o DEL, B1 ou B2 me atenderia. O meu tempo é muito escasso, mas eu amo espanhol. Eu tenho alegria em estudar espanhol, mas meu tempo, assim, quem me conhece sabe, não dá tempo. Eu sou daquela, então, do horário do banheiro, então, que eu tenho que dedicar. E mesmo assim, lá ainda dou uma lidinha no livro. É nesse caso, e um perfil maduro também, né, que eu acho também que difere em, não vou dizer dificuldade, mas em particularidades, vamos dizer assim, memorização e tudo. Como que seria o meu perfil com vocês? Eu acho que, assim, a gente tem, no nosso caso aqui em particular, a gente tem o nosso maravilhoso Deus, o Luiz, e o nosso trabalho é um trabalho muito prático, de conversação, mas não só de conversação, de poder escutar o aluno, identificar quais são os pontos que o aluno precisa adicionar, quais são os pontos que o aluno precisa aperfeiçoar,
e jogar isso da melhor forma possível, on time, então na hora. Então, eu estou vendo aqui que você está falando ali, daquela frase que você falou, eu percebi ali 3 pontos na sua pronúncia que a gente pode trabalhar. Então, aquilo ali a gente vai chegar e vai trabalhar e tirar isso de letra. Percebi ali um ponto na estrutura gramatical que está errado. Eu não vou te explicar como que é aquela estrutura, qual que é a regra que o pessoal aprende na faculdade, o pessoal de letras principalmente. Eu não vou te explicar daquele jeito. Eu vou te mostrar de uma maneira mais prática e rápida possível como mas prático e rápido significa aplicável. Então, a gente vai aplicar ali na hora e a gente vai tirar aquilo de letra e ir para frente. Então, não sei, a Rebeca quer colocar mais alguma coisa? Foi muito pertinente o que você perguntou, Neia, porque às vezes surge essa dúvida, né? Principalmente quando a gente aparece por aqui, às vezes com materiais super didáticos e lúdicos e digeríveis. E você perguntou sobre um perfil maduro. Se você acompanha as aulas de um aluno ou de outro aluno com a gente, você vai ver que elas são radicalmente diferentes. A filosofia é a mesma, é a abordagem comunicativa, é o passar aperto para poder se virar com a língua e aprender sem gramática explícita. A filosofia é a mesma, mas as aulas são completamente diferentes, porque o nosso trabalho ele é orientado a pessoas. Ele é orientado a pessoas, também a resultados, mas acima de tudo é um trabalho que é people-oriented, como a gente chama nos negócios. É um trabalho realmente orientado às pessoas. Então, tem um motivo pelo qual eu tenho até uma relutância em chamar a VUPES de escola, né? Eu chamo a gente de empresa de ensino de idiomas e comunicações. Porque quando a gente pensa em escola, a gente pensa primeiro num programa unificado, que é a mesma coisa para todo mundo, e que se você tem interesse ou não naqueles temas que estão propostos no livro ou no programa, não interessa, entende? Se as suas necessidades são X ou Y, não interessa, porque o programa é o mesmo, é uma escola. A gente não faz assim. O nosso trabalho, ele é orientado a indivíduos ou a duplas, preservada a individualidade. Então, as aulas são completamente diferentes. Tem alunos que têm necessidades maiores em um aspecto, tem alunos que têm potenciais maiores em outro, tem alunos que têm objetivos X, objetivos Y, parâmetros X, parâmetros Y. Então, as aulas, elas são realmente articuladas e orientadas ao tipo de perfil e objetivo e necessidade específica de cada aluno. Então, assim, por exemplo, é muito comum os alunos aparecerem para a gente, assim, para mim, geralmente, né, que eles falam comigo primeiro, falar assim, eu estou procurando uma escola de inglês, estou procurando aula de inglês para poder fazer isso e aquilo, para poder passar numa entrevista de emprego X, a menos que a pessoa, para fazer o teste Y, a menos que a pessoa esteja realmente fazendo isso num tempo muito curto, né, que a gente tem que, de fato, inescapavelmente direto ao ponto, os alunos, todo mundo que está aqui, que é da VUPES, pode afirmar. Os primeiros momentos, eles são todos de articulação humana, entre professor e aluno, conhecer o aluno, integrar o aluno, enxergar os potenciais do aluno, as dificuldades do aluno, os objetivos de fato do aluno, aonde que ele está mais propenso a ir ou não. Então, muitas vezes, quando a gente enxerga, por exemplo, um programa de escola de inglês, eles são meio pueris, assim, sabe? São meio infantilizados e são inescapáveis, mas a gente trabalha de uma forma completamente diferente. Isso dá o triplo, quíntuplo de trabalho para nós que somos professores, porque a gente tem que parir, né, uma forma de trabalhar para cada um dos alunos, que não são poucos, que seja realmente adaptada ao perfil, aos objetivos desse aluno, mas funciona exatamente assim, funciona desta forma. Então, por exemplo, se você, né, como você bem colocou, um perfil maduro aparece para a gente com os seus próprios objetivos, o nosso trabalho vai ser muito diferente do que seria com uma pessoa que tem mais necessidade didática, entende? Que tem menos iniciativa, que tem menos noção dessa relação de esforço próprio e resultado, mas no final das contas, o perfil maduro que você colocou para a gente é o que a gente busca construir nos nossos alunos como um fim em si mesmo. E a gente está falando disso não só como aprendiz de linguagem, mas como pessoa virtuosa. Todo o nosso programa, a forma como a gente trabalha, é de colocar na mão do aluno o seguinte, você precisa fazer relativamente pouco para ter sucesso no seu aprendizado. Você precisa frequentar as aulas, você precisa se propor a passar as dificuldades, né, e os apertos que vêm com a nossa metodologia de aula, que é se comunicar, se virar da seu jeito. E se você fizer um texto por semana, que não é muita coisa, você brilha. E aí o aluno tem que pagar para ver.
Entende? Tem que pagar para ver. E esse é o tipo de coisa que ou vem com um perfil maduro ou se desenvolve junto com um perfil maduro. É simples, a gente dá uma receita simples. Faça isso, faça aquilo, você vai ter o resultado daqui para cima. E tem. Então funciona bem assim pra gente. Exatamente. Ok, pessoal, mais alguma coisa? Alguma dúvida? Eu só tenho glitter pra jogar assim, ó. Foi muito lindo. É isso mesmo, pessoal? Mais nada? Fale agora ou manda um e-mail depois. Ou manda uma mensagem no Instagram. Como tem mais gente aqui agora, eu vou passar para vocês de novo, para quem não viu antes, o nosso @ do Instagram, que é maravilhosamente controlado, articulado pela Isabel. É @vulpesfip. Eu vou deixar o meu telefone aqui, que sou eu que faço atendimento dos clientes. Fiquem à vontade para entrar em contato. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. E Marcos, encerramento todo seu. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer vocês imensamente por esse momento. Espero muito que essas dicas conseguiram trazer algumas ideias e alguns pontos. E na hora que vocês estiverem estudando, na hora que vocês estiverem lá aplicando de verdade, tenta pensar um pouquinho. Talvez você vai aprender um vocabulário, talvez você vai aprender alguma coisa assim. Tenta lembrar das dúvidas para evitar os erros. Ok? Você não precisa saber de cor quais são todas as coisas que eu falei aqui, mas na hora que você estiver vendo, você fala, opa, isso está errado, né? Não é assim, não. Ok? E entre em contato com a gente para tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer coisa, e deixo aqui o meu muito obrigado. Muito obrigada, de verdade, pessoal. É muito bom ver todo mundo aqui, ver um público tão consistente, tão interessado. Vocês ficaram do início ao fim. Vocês vão brilhar desse jeito, continuem, mantenham. Muito obrigada de verdade. Obrigado, pessoal. Beijo no coração. Agora o after. Você viu as mensagens? Vi. Que bonitinho, gente. Tem as bonitinhas, tem as ousadas. Marcos faz um filho em mim. Eu não dou conta. Ô, amiga, eu não sei se você viu a minha mensagem no WhatsApp, mas eu tinha pedido pra você tirar uma foto. Eu tô com o celular, não consegui. Ah, eu não vi não. Só vi você falando que tava comendo pipoca. Ah, meu Deus, a foto pra divulgação. Tá. Ah, mas eu tô gravando a tela aqui, depois a gente tira um print. Porque dessa vez eu fui cobrada. Vamos tirar uma foto aí, todo mundo sai preparado pra tirar foto. Na trave, na trave. Não. Tá pra fazer os pets. A cara do Luiz. O que você tem pra falar? Fala. Tá no mudo, ó. Tem nada pra falar. Arthur tá dormindo. Ai, gente, não dou conta. Vou até parar de gravar aqui pra, né, não dar problema.